Pela graça de Deus, nós estamos aqui reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Seja bem-vindo, meu irmão, seja bem-vinda, minha irmã. Hoje, quinta-feira, 1º de maio de 2025, estamos na segunda semana da Páscoa. E eu te convido a refletir comigo hoje a memória facultativa de São José Operário. Sim, e a oração coleta traz essa realidade para nós. Ó Deus, Criador do Universo, que destes aos seres humanos a lei do trabalho, concedei benigno que, pelo exemplo e proteção de São José, possamos realizar as obras que nos confiais e alcançar os prêmios que prometeis. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. E a primeira leitura de hoje é retirada do livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículos do 27 ao 33. Naqueles dias, os guardas levaram os apóstolos e os apresentaram ao Sinédrio. O sumo sacerdote começou a interrogá-los, dizendo: Nós tínhamos proibido expressamente que vós ensinasseis em nome de Jesus. Apesar disso, enchestes a cidade de Jerusalém com a vossa doutrina. E ainda nos quereis tornar responsáveis pela morte desse homem. Então Pedro e os outros apóstolos responderam: É preciso obedecer a Deus antes que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou Jesus, a quem vós matastes, pregando-o numa cruz. Deus, por seu poder, o exaltou, tornando-o guia supremo e salvador, para dar ao povo de Israel a conversão e o perdão dos seus pecados. E disso somos testemunhas, nós e o Espírito Santo que Deus concedeu àqueles que lhe obedecem. Quando ouviram isso, ficaram furiosos e queriam matá-los. Palavra do Senhor, graças a Deus. Vejam, meus amados, a coragem de São Pedro e desses outros apóstolos que estavam ali. Os mestres da lei proibiram esses homens de anunciar o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, de anunciar o Evangelho e de realizar obras em seu nome. Mesmo assim, Pedro, com voz forte, ele diz: Importa obedecer antes a Deus do que aos homens. Meus amados, eles continuaram com coragem. Quanto mais acusados e acuados eles foram, quanto mais ameaçados eles foram, mais corajosos eles se tornaram, porque estavam sendo movidos pelo Espírito Santo de Deus. Veja, isso não é uma revolta e uma desobediência à autoridade humana. Mas, quando a autoridade humana se levanta contra o Evangelho, nós precisamos nos levantar contra essa autoridade, porque é uma autoridade ilegítima. Toda autoridade que se coloca contra Deus não tem legitimidade diante de um católico. Nosso primeiro Papa ensinou isso muito bem nessas leituras aqui. Importa antes obedecer a Deus do que aos homens. E é claro que aqueles mestres da lei, preocupados em preservar o seu poder e a sua influência, ficaram furiosos e queriam matá-lo. Hoje em dia também, basta você pregar o Evangelho, defender a família constituída por um homem e uma mulher, defender a vida, lutar contra algumas ideologias, e você já é odiado. Odiado por quem fala que está do lado do amor. Mas que amor é esse que nega? Que nega o próprio amor, que é o nosso Deus. Não existe amor longe do amor por excelência, que é Deus. Negar os mandamentos é cair no ódio automaticamente. Porque quem nega a Deus e os seus mandamentos cai numa revolta contra o próprio corpo
contra a própria biologia, contra a lei natural, contra a lei eterna, contra o próprio Deus em última instância. Os poderes constituídos que se colocam contra Deus não devem ser obedecidos por um católico. Mas é claro, toda a doutrina da Igreja nos ensina: respeitemos as autoridades, dai a César o que é de César, pague os impostos, siga as leis, a não ser que exista uma lei que te impeça de dar o que é de Deus. Porque dai a Deus o que é de Deus. O seu coração, o seguimento dos mandamentos, a sua obediência a Deus. Se alguma lei começa a entrar no seu caminho de amor a Deus, essa lei deve ser ignorada. A gente não entra numa revolta, numa briga. A gente não levanta uma revolução, não. O reino de Deus não é desse mundo. Ninguém pode aprisionar o nosso coração e a nossa consciência. Tentaram prender estes homens. Tentaram matar estes homens. Enquanto a sua missão não tinha acabado, Deus não permitiu que fosse arrancado um só fio de cabelo da cabeça de cada um daqueles ali. Vamos refletir juntos o Salmo. É o Salmo 33, em algumas traduções 34, e o refrão diz assim: Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. Bendirei o Senhor Deus em todo o tempo, seu louvor estará sempre em minha boca. Provai e vede quão suave é o Senhor. Feliz o homem que tem nele o seu refúgio. Mas ele volta sua face contra os maus, para da terra apagar sua lembrança. Clamam os justos, e o Senhor bondoso escuta, e de todas as angústias os liberta. Do coração atribulado ele está perto, e conforta os de espírito abatido. Muitos males se abatem sobre os justos, mas o Senhor de todos eles os liberta. É disso que nós estamos falando aqui, meus amados. Quem é justo, quem quer seguir a Deus, será perseguido. Muitos males se abatem sobre eles. O inimigo, o mundo, a carne, esses três inimigos da alma vão tentar nos abater, mas de todos esses perigos, de todos esses temores, o Senhor nosso Deus vai nos livrando, Ele vai nos protegendo, Ele vai deixando claro: essa missão não é sua, essa missão é minha e você é meu instrumento. Então ninguém toca no meu instrumento. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, não tenha medo. O único medo que nós devemos ter é se o nosso coração não está puro diante de Deus. Porque quando nós estamos querendo agradá-lo em primeiro lugar, Ele mesmo defende a nossa vida. Ele defende a nossa missão como pai, mãe, às vezes catequista, pregador da palavra, ministro da Eucaristia. Ele mesmo nos protege de todo mal. Então, permaneçamos em oração, refletindo a palavra, aprendendo cada vez mais com o magistério da Igreja, a tradição, a vida dos santos. Deus vai agindo, Deus vai nos dando luzes através das reflexões, das orações. Não desista de lutar pela sua família, por aquelas pessoas que você ama. E vamos para o centro da liturgia no Evangelho de hoje. É o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo João, capítulo 3, versículos do 31 ao 36. Aquele que vem do alto está acima de todos. O que é da terra pertence à terra e fala das coisas da terra. Aquele que vem do céu está acima de todos. Dá testemunho daquilo que viu e ouviu. Mas ninguém aceita o seu testemunho. Quem aceita o seu testemunho atesta que Deus é verdadeiro. De fato, aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, porque Deus lhe dá o Espírito sem medida. O Pai ama o Filho e entregou tudo em sua mão. Aquele que acredita no Filho possui a vida eterna. Aquele, porém, que rejeita o Filho não verá a vida, pois a ira de Deus permanece sobre ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus amados, aqui nós estamos no trecho final do diálogo que nós estamos acompanhando ao longo das últimas liturgias. É o diálogo noturno de Jesus Cristo com Nicodemos, aquele mestre da lei. Estava ali curioso, estava ali
com sede de saber e sinceramente se aproximou de Jesus. Veja, o mestre da lei tinha uma inteligência, uma eloquência, ele sabia lidar com as palavras, estudava as Sagradas Escrituras, tinha então algum nível intelectual. Jesus avança também no conhecimento e não usa tantas parábolas assim, ele fala diretamente, ele fala com uma linguagem mais teológica, mais aprofundada, também típica do Evangelho de São João, que é um pouco mais complexo, mais teológico do que os outros, com menos parábolas e mais realidades eternas. Aqui Jesus deixa claro: quem acolhe o Filho, acredita nele, está em comunhão com o Pai. O caminho para a salvação é esse: reconhecer o Filho como consubstancial ao Pai, da mesma substância do Pai. Assim como Jesus disse a Filipe: quem me vê, vê o Pai. Nós precisamos ser obedientes a este Deus Todo-Poderoso na Trindade Santa, Pai, Filho e Espírito Santo. Nós temos que, assim como Nicodemos, buscar um conhecimento mais aprofundado das realidades eternas, não de uma maneira intelectual, mas de uma maneira profunda e espiritual, através da oração. Deus vai falando comigo e com você para a nossa missão de cada dia. Então, não perca tempo, meu amado irmão, minha amada irmã, enchendo o seu intelecto, povoando o seu imaginário com coisas que te afastam de Deus, porque ele se utiliza daquilo que você busca para falar contigo. Então busque a palavra, como eu já ia dizendo, busque uma reflexão aprofundada da doutrina, da tradição, do magistério. Deus vai falando conosco, ele vê o nosso coração justo buscando a obediência e ele vai nos dando essa graça de alcançarmos patamares mais elevados na nossa vida espiritual. É ele que vai nos elevando até a última elevação para atingirmos o último degrau no céu. Que nós possamos crer no Filho que veio manifestar o Pai, a Trindade, para nós. Em Jesus nós temos consignadas todas as profecias, toda a lei do Antigo Testamento, todas elas levadas a um pleno entendimento. Em Jesus nós encontramos as respostas. Ele nos mostra o caminho para o Pai. Ele nos mostra o caminho para o céu. Ele nos dá seu Santo Espírito, que guia a Igreja nessa caminhada rumo à Pátria Celeste. Vamos crer, meu amado irmão, minha amada irmã, e com intercessão de São José Operário, nós possamos, no trabalho de cada dia, ir santificando as nossas ações para sermos cada vez mais agradáveis a Deus. Sim, não é uma linguagem teológica avançada, distante da nossa realidade, mas uma linguagem espiritual que penetra o nosso trabalho, com uma enxada na mão, segurando o volante, lavando panelas, caminhando, estudando, dando aulas, fazendo o que você tem a fazer. São José Operário interceda por você, para que nós possamos santificar o trabalho de cada dia. Isso também é escada rumo ao céu. Que Deus abençoe você e sua família. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Estivemos e permaneceremos reunidos em nome deste Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus e até a próxima. Ora, mas a Igreja Católica quer dizer, esse nome católica, quer dizer universal, quer dizer que ela abrange a todos. Ide por todo mundo e anunciai o Evangelho a toda criatura. Esse é o mandato de Cristo para todos. Não tem como viver nas trevas e se dizer filho da luz. A nossa vida vai mostrar, a nossa vida vai dizer. Então não cabe a ninguém falar quem está nas trevas, quem está na luz, porque a vida fala, a vida mostra. Quando Cristo está no coração de alguém, a sua existência é iluminada e as pessoas que estão à sua volta vão percebendo algo novo. Se a nossa vida ainda não está impactando o mundo assim, nós precisamos ainda fazer
um caminho de aprofundamento espiritual, de encontro pessoal diário com Cristo, para que a nossa vida seja transfigurada e todo o nosso entorno possa perceber que nós estamos querendo seguir a luz, para sermos também luz nesse mundo. Que Deus nos ajude nessa caminhada, porque é isso que queremos ser, caminhando rumo ao céu, levando o máximo de pessoas junto conosco também. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Estivemos e permaneceremos reunidos em nome deste Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus e até a próxima. Espera aí, não vai embora. Na descrição desse vídeo tem um convite para você, um link especial para que você participe da nossa jornada bíblica. Se você gostou dessa reflexão da palavra, vem para a nossa jornada bíblica. Vamos aprender com a palavra de Deus. Tem uma comunidade de pessoas que está estudando conosco. Descubra como entrar na nossa jornada bíblica. Você pode escanear esse QR Code, você pode clicar no link da descrição e participar conosco nessa jornada que vai mudar a sua vida. É um convite especial para você. E você que está acompanhando a liturgia dentro da jornada bíblica, aproveite todos os espaços, vá na comunidade, deixe o seu comentário abaixo desse vídeo e vamos cada vez mais movimentar este lugar de pessoas que querem amar mais a Deus. Um abraço para todos vocês. A gente se vê cada vez mais na jornada bíblica.